Cara, pecar é dureza, eu sei. Mas por mais que a gente se esforce, o pecado, ele vai acabar acontecendo eventualmente. E quando isso acontece, é normal que venha a acusação, que venha a tristeza, que venha desânimo. E aí a gente vai ficando frio, vai ficando afastado de Deus. E pior, tudo isso ainda pode levar a gente a ficar desanimado e cair nesse mesmo erro que iniciou todo esse processo doloroso. Eu sei bem como é esse ciclo. E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Se eu te dissesse que Deus, prevendo isso, que a gente passaria por essas situações, já tivesse nos dado uma forma de lidar com isso de maneira mais leve e mais santa. Eu sou Pedro Américo Almeida. Meu objetivo aqui é te passar dicas e práticas que vão fazer você a ter uma vida mais próxima de Jesus. Tudo que eu falei aqui pode ser uma realidade na sua vida, mas você precisa entender aqui algumas coisas para que isso que eu vou te falar funcione para você na prática. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre conceitos essenciais para entender essa estratégia bíblica de como lidar com o pecado, para que a gente tenha uma vida de fé mais pura, mais constante, para a glória de Deus. Então, primeiro, a gente vai falar aqui aspectos teóricos e depois eu vou te dar 3 dicas práticas que, se você de fato colocar na prática, se você de fato efetuar isso, vai mudar tudo para você de como você enxerga essa questão do pecado hoje. Então, fica aqui comigo até o final que a gente vai chegar lá, tá bom? Em primeiro lugar, você precisa de uma coisa chamada arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento a gente está classicamente, acostumado a denominar como mudança de atitude, uma mudança de rumo. Mas é importante eu te falar que arrependimento é alguma coisa muito diferente de remorso. Remorso é aquela culpa inicial que você sente, né? Tem gente que, e acho que não é uma questão específica de quem é cristão, é uma questão moral que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente mal com isso. Mas o que muda do arrependimento para o remorso é que no arrependimento a gente tem um compromisso real com a mudança e com o não fazer de novo, né? No remorso a gente se sente mal e a gente faz de novo, e a gente se sente mal, e é isso, assim. A gente gostaria de não ter feito, mas já que já fez, já era, né? Mas o arrependimento não funciona assim. O arrependimento, ele exige de mim que eu me comprometa com fazer diferente. Esse é o arrependimento, segundo a palavra de Deus, o que nos indica, né? A palavra de Deus. Então, arrependimento é mudar de atitude, decidir trilhar um caminho diferente do que a gente estava vivendo. Assim, só de estar nesse vídeo é um bom sinal para você, né? Significa que você está querendo, né, uma mudança, algo diferente. Mas o questionamento e a pulga que eu quero colocar atrás da sua orelha é: você está decidido, né, a mudar verdadeiramente? Ou sim, isso é só um remorso, bateu um arrependimento, né? Você pecou assim, cara, tô me sentindo mal, o que eu faço para me livrar desse sentimento? Não é isso. Eu não quero tirar de você só o sentimento de culpa. Não, eu quero que você tenha uma vida diferente, né? Uma vida mais longe, mais afastada do pecado possível. Então, o arrependimento para que isso aconteça é essencial. Em segundo lugar, Deus, ele não é seu acusador. Deus é seu pai. Segundo a palavra, né? Quem é o acusador é o maligno. Pé de bode, né? O pata rachada, a mochila de criança. Esse sim é o acusador. Então, quando nós pecamos, a gente dá munição para que o grande promotor aqui, o acusador, que é o inimigo, ele lance acusação sobre a nossa vida, que é aí o tribunal de Deus, né? E quais são as partes do tribunal de Deus? Eu sou advogado, inclusive. E no tribunal de Deus, a gente tem o acusador, que é o diabo. A gente tem Jesus, que é nosso advogado. E quem fala que Jesus é nosso advogado? Tá lá em 1 João 2. Filhinhos, eu falo essas coisas para que você não peque, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo é nosso advogado. Então, por meio de Jesus, através do arrependimento, da mudança de atitude, né? E dessa predisposição do nosso coração em mudar, a gente coloca os nossos pecados diante de Deus e Deus nos perdoa. A gente confessa nossos pecados diante de Deus e Deus nos perdoa. E esse são os papéis aí no tribunal de Deus, né? E muitas vezes a gente fica aí com esse sentimento de que Deus está nos acusando. E isso nos leva a uma vida, né, de viver debaixo dessa acusação do pecado. Eu não tô falando que a gente tem que viver com a mente cauterizada, né, e ir pecando à vontade. Não é porque Deus nos dá a graça de perdoar os nossos pecados que a gente vai pecar à vontade. Paulo considera essa ideia, inclusive, um absurdo, falando que, meu Deus do céu, não é isso que eu tô falando, né? Se a gente esquece que por meio de Jesus a gente tem o perdão dos pecados, o acusador vence.
tá? E por que é por meio de Jesus? Isso aqui é muito importante você entender, né? Porque quando Jesus morre na cruz, então não é que os pecados eles ficam impunes, mas que os pecados eles foram imputados em Jesus. E por meio de Jesus, né, nós somos justificados e podemos aí continuamente ser santificados. Então, sem esquecer essa questão de que Jesus nos dá perdão dos pecados, o acusador vence. E de que forma ele vem? A gente se sente indigno de estar diante de Deus, e aí a gente se afasta do Senhor e, consequentemente, a gente vai abandonando a nossa fé, no sentido de que nós vamos retornando ao pecado. Então, você diante de Deus, se você é uma pessoa convertida, batizada, Jesus já te fez justo através da obra na. Então você já é uma pessoa justa, justificada. O que a gente está passando agora é um processo de santificação. E nesse processo de santificação existe o arrependimento constante que a gente precisa ter para que a gente viva uma vida e volte para esse caminho justo diante de Deus. E por meio de Jesus a gente consegue colocar isso em prática, tá? Então, meu amigo, se assim você pecou, se você ficar nesse sentimento de acusação e só ficar, né, como a palavra usa essa figura do cachorro que volta no seu vômito, né, e a gente volta, nojenta a figura, né, e a gente volta a pecar, é porque esse ciclo acontece. Então a gente peca, a gente se sente indigno diante de Deus, e aí a gente se afasta de Deus. E se afastar de Deus vai fazer com que a gente volte ao pecado, sendo que o caminho deve ser inverso. Então eu peco e porque eu peco, eu preciso me colocar diante de Deus. E ao me colocar diante de Deus, né, eu vou ter meu espírito e minha vida fortificada, a minha vida mais santificada, e aí, consequentemente, eu consigo ter uma vida mais afastada do pecado. Então é a lógica inversa, é inverso do que a gente sente que tem vontade de fazer. Eu sei, porque a gente não tem vontade de buscar Deus quando a gente peca. Mas é justamente isso que a gente deveria fazer. Então, meu amigo, você cair em pecado, como diria o grande poeta Emicida, levante e anda e segue adiante, tá? Então, antes de eu passar para os passos práticos, porque isso é a parte teórica, tá? Do que a gente tinha para falar aqui, mas antes de a gente passar por esses passos práticos, eu quero recomendar que você estude sobre essa questão de santidade. Isso já acaba sendo um passo prático, tá? Mas essa questão de santidade é muito importante e vai te ajudar a viver uma vida de fé, de verdade. Para isso eu recomendo para você muito o livro Santidade, do J.C. Ryle, que eu tô lendo, um livro incrível sobre esse assunto. Minha ideia talvez é trazer até mais conteúdo sobre esse livro no futuro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você comprar na Amazon. E vai te ajudar demais a entender profundamente sobre o que a gente está falando aqui. Amém? Agora, de forma prática, o que a gente tem que fazer para não cair nesse ciclo e quebrar esse ciclo para a glória de Deus? Então, a gente precisa realmente chegar mais perto de Deus, tá? É o caminho contrário, então, do que a gente está acostumado a fazer. É difícil, eu sei. Mas o Pai, Deus, ele quer o seu filho próximo, para que ele consiga guiar a sua vida, para que ele consiga te orientar, para cuidar, né? Então, se a gente pensar em Deus como pai, todo pai, né, quando o filho faz alguma besteira, ele não joga ele na caçamba. Não é isso que um pai faz, né? O pai chama para perto e corrige esse filho, e orienta esse filho, para que esse filho tenha atitudes diferentes no futuro. Então, essa é a nossa relação com Deus. E não essa relação de que, não, ó, Deus, eu pequei, aí Deus vai fazer eu pegar fogo aqui. Não, quer te chamar para perto dele. Claro, lembre-se, você precisa ter uma atitude de arrependimento, precisa estar disposto a mudar de atitude, reconhecer o seu erro. Então, o primeiro passo que eu te dou de forma prática é reconheça onde você caiu. Quase ninguém fala disso, tá? Mas isso é muito importante. Vê onde você está errando e faça diferente, porque o pecado, ele depois que consumado aqui, ele nunca acontece do nada. É um processo, o pecado é um processo. Então, são uma sequência de pequenos erros que nos levam a um grande erro. Então, identifique esse processo, identifique os gatilhos, onde eu estou negligenciando as coisas, né? Ou deixando de ser atento, ou vigiando, né? Pensando talvez na questão, um exemplo, na questão da sexualidade, às vezes a pornografia, por exemplo, é um estágio final. Mas, quando a gente está falando desse aspecto, a questão do olhar, por exemplo, é muito importante. Então, às vezes você está na rua e você está olhando para as pessoas de forma errada. Você como homem, que é muito afetado por essa questão do olhar. E aí o olhar, no final das contas, por você ser negligente com ele, que é uma coisa menos grave, você acaba aí caindo num processo de deixar isso tomar sua mente, seu coração, e vai te levar ao pecado. Sendo que você poderia superar esse ciclo, tendo
precauções anteriores. Pô, uma questão de adultério, por exemplo, um cara se permite, né, uma troca de olhares, se permite conversas, né, ou se colocar em situações como uma carona com uma colega de trabalho ou coisas assim, situações que não deveria se colocar com um homem de Deus. E aquilo uma coisa vai levando outra, e a gente vai se dando certas liberdades, e essas liberdades vão nos conduzindo a uma vida de pecado, sem a gente perceber. E aí às vezes a gente cai aqui e fala, pô, caí, nossa, eu tava tão bem, mas às vezes a gente não tava tão bem quanto a gente imaginava, porque a gente, em algum momento desse processo, se deixou levar. Então, eu terminei, inclusive, agora de manhã de ler a história de Sansão, por exemplo, e Sansão, a história dele é muito sobre isso, né? Sansão, ele vai abandonando o seu voto nazireu aos poucos. Então, Sansão, ele começa lá no início, tocando no cadáver do leão, depois ele se casa ali com uma mulher que não é do povo dele, desobedecendo a orientação dos seus pais, depois ele se deita com a prostituta, depois começa a se relacionar com Dalila. Então, as coisas vão acontecendo de forma gradual até que tem seu fim trágico, né? Então, assim como na história de Sansão, a gente não pode deixar esse ciclo começar a acontecer. Cara, isso não é fácil, exige tempo de nós, exige dedicação de nós, exige oração, exige devoção, tá? E essa questão de você identificar onde você tá errando e fazer diferente é importantíssimo para que você não caia nesse ciclo novamente, tá? Então, busque a Deus, veja onde você caiu, tá? E antes da nossa última dica, falei que seriam 3, né? Eu queria falar para você se inscrever nesse canal. Se inscreve aí, velho. A gente fazer bom conteúdo aqui para ajudar pessoas e continuar ajudando pessoas a terem uma vida mais santa. Então, se inscreve aí, dá o like e tamo junto, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Você ficou até boa parte do vídeo, você chegou até esse momento. Eu quero te agradecer, tá? Então, em último lugar, eu quero falar que procure ajuda. E a gente se esquece disso às vezes, né? E o pecado, ele tem muito essa questão de a gente se envergonhar e trazer e esconder isso. Quando, na verdade, a realidade do reino de Deus exige de nós algo diferente. Exige de nós que a gente ande na luz com os irmãos. Então é importante que você reconheça para alguém, né? Um irmão mais velho da sua igreja, um pastor, alguém que você confie. Fale do seu pecado, da sua dificuldade. E as pessoas às vezes vai ter dicas, vai ter conselhos para te ajudar a superar isso. Então, se você não focar nisso e não deixar as pessoas te ajudarem, a igreja te ajudar, a igreja que é tão importante para nossa vida com Deus e que faz parte dessa devoção inicial que a gente precisa, a gente talvez não consiga, né? Tiago fala lá que confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, existe um fator cura aí também relacionado à confissão e a gente caminhar na luz uns com os outros. Então, essas foram algumas dicas, eu não esgotei o assunto. Claro, um vídeo aqui de 15, 20 minutos que não tem como a gente esgotar esse assunto completamente. E quero te orientar aí, comenta aqui embaixo, então, se você acha que ficou faltando alguma coisa pra gente comentar e se existem outras coisas que já te ajudaram a vencer uma situação aí de pecado, né, e de cair em pecado, coisas que ia te ajudar, tá bom? Um abraço da minha casa pra sua. Valeu!